Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus possa nos abençoar, nos guardar e se manter entre nós. É sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês e, particularmente, esta semana, na Semana Santa, quando o próximo domingo é o domingo de Páscoa, eu quero trazer algumas considerações sobre o que essa festividade representa para todos nós. Vocês já perceberam que a Páscoa não cai na mesma data todos os anos, porque ela segue o calendário lunar. Quando a gente começa o ano, por volta ali de 20 e 21 de março, nós iniciamos no hemisfério sul o outono, no hemisfério norte a primavera. Depois do início do outono, a primeira lua cheia, a gente conta o primeiro domingo depois da primeira lua cheia. É o domingo de Páscoa. 7 dias antes é o domingo de Ramos. E 40 dias antes do domingo de Ramos é a terça-feira de Carnaval. Todas essas datas estão interligadas e todas elas seguem o calendário lunar. Mas o que a Páscoa ou Pessah em hebraico significa para os judeus? Porque é uma festa eminentemente hebraica. Quando nós abrimos o livro de Êxodo, nós nos damos conta que o povo judeu ficou cativo no Egito por 400 anos. E Deus, por intermédio de Moisés, da tribo de Levi, houve por bem libertar o seu povo. E, para tanto, mandou as conhecidas 10 pragas do Egito para que convencesse Ramsés II, o faraó, da necessidade de libertar aquele povo filho de Deus. As 9 primeiras pragas não surtiram resultado, mas a 10ª, que seria a morte dos primogênitos, surtiu. Essa 10ª praga ficou assim assentada: da virada da noite para o dia, o primogênito de cada família morreria. Morreriam egípcios, morreriam hebreus, mas como Deus faria para que não morressem os primogênitos hebreus? Cada família judia deveria matar um cordeiro e com o sangue desse cordeiro passar por sobre a porta, porque quando o anjo da morte viesse matar os primogênitos, pegar os primogênitos, ele veria aquele sangue na porta e saltaria a casa dos judeus, de sorte que nenhum primogênito judeu seria morto. A palavra Pessah, que chegamos no nosso português Páscoa, quer dizer saltar, pular, porque o anjo da morte saltou a casa dos judeus, o que representa que o cordeiro, o seu sangue, salvou os judeus. E ainda mais, permitiu que aquele povo cativo por 400 anos fosse libertado da escravidão. E olha a simbologia: um cordeiro cujo sangue liberta o povo eleito. Será que não é a mesma simbologia de tempos depois, quando um cordeiro, agora Jesus, filho de Deus, cujo sangue redimiria os cristãos dos seus pecados? Vejam como o Novo Testamento está concatenado com o Antigo. Então, o significado da Páscoa para os judeus é: nós tivemos os nossos primogênitos salvos pelo sangue do Cordeiro, mas ainda além. Porque após aquela 10ª praga, Ramsés II, vendo o poder de Yahvé ou de Jeová, permite que o povo migre para a terra prometida, para Canaã. Então, se Pessah quer dizer saltar, pular, quer dizer também passagem, porque após 400 anos de cativeiro, o povo ficou 40 anos peregrinando no deserto, rumo a Canaã, a terra prometida. Ou seja, todos os anos, a família judia se reúne em 14 de Nissan. Nissan é o mês hebraico que corresponde ao nosso março ou nosso abril, para comemorar o fim do cativeiro, rememorar o que passaram os seus ancestrais e rememorar que Deus os libertou daquele opróbrio.
eles comem o cordeiro assado, eles tomam o vinho, eles comem as ervas amargas para se lembrar dos dias difíceis daquela passagem e ainda comem o pão sem fermento. Esse é o sentido do Pêssar para os judeus e para os cristãos. Quando chegamos à tradição cristã, nós nos damos conta que Jesus também celebrou a Páscoa com seus 12 discípulos. Eis que eu gostaria de comer essa Páscoa com vocês, que é representada pela grande ceia, ou a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. E, particularmente, depois daquela ceia, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o traiu com um beijo. E ele foi entregue para igualmente ser morto. Passou por Anás, passou por Caifás, passou por Pôncio Pilatos, e numa sexta-feira, que hoje nós conhecemos como a Sexta-feira da Paixão, ele foi crucificado. Foi morto, agora não o cordeiro animal, mas o cordeiro filho de Deus. Mas 3 dias depois, como ele mesmo dizia, eis que eu destruirei esse templo e 3 dias depois ele se reerguerá. O templo era ele próprio. Ele ressuscitou no 3º dia. O que os cristãos comemoram na Páscoa? O Cristo que ressurge, o Cristo que dá provas de sua imortalidade. Para os cristãos da Igreja Católica, da Igreja Protestante, das igrejas tradicionais, é Jesus voltando à vida num corpo de carne. Tal qual Maria de Magdala ou Maria Madalena, quando visitando aquele lugar onde ele estava enterrado, no domingo, a pedra estava rolada. Não havia ninguém no túmulo e ela se depara com um jardineiro, com um homem e se dá conta, é o meu Rabone, é o meu Senhor. E depois ele aparece a Pedro, aparece aos discípulos em Jerusalém, aparece aos discípulos de Emaús, aparece aos 500 da Galileia, aparece a Paulo no caminho de Damasco. Os cristãos então comemoram Jesus que ressuscitou, Jesus que não morreu e permanece entre nós. E os espíritas? O que celebram na Páscoa? Nós sabemos que os espíritas não têm nenhum dogma, não têm nenhuma cerimônia. Então não faz sentido o espírita comemorar uma festa de Pêssar, conforme os judeus, nem comemorar o Jesus que ressuscitou para nos libertar dos nossos pecados. Eu fui católico muito tempo e na igreja a gente comemorava Jesus que morreu por nós, cujo sangue lavou os nossos pecados. Mas para nós os espíritas, isso tudo é um símbolo. Isso tudo nos faz rememorar o porquê da nossa estada aqui na Terra. A Páscoa, então, para nós espíritas, se pode extrair alguns significados. E o primeiro deles, Jesus, quando ressuscitou no domingo, deu provas de imortalidade. Porque vejam, ninguém morre. Nós somos espíritos imortais. A nossa vida não começa quando a gente nasce, nem termina quando existe a morte física. A gente vive um contínuo, onde a vida espiritual é a vida verdadeira. Quando Jesus então ressurge no domingo, para nós num corpo perispiritual, não era um corpo de carne, era um corpo chamado perispírito, que é aquele laço semifluídico que envolve o espírito e serve de ligação entre o espírito propriamente dito e o corpo. Jesus estava dando mostras de imortalidade. Quando nos lembramos de Jesus, a maior mostra, e se podemos dizer o maior milagre, o maior testemunho que ele deu para nós e nos deixou de ensinamento é a imortalidade. Quando perguntaram a Francisco Cândido Xavier, Chico, qual o ensinamento que você gostaria de, numa frase, deixar para os espíritas? E Chico respondeu, a alma é imortal.
Porque quando nós espíritas nos demos conta de que a alma é imortal, todo o resto a gente aprende, a gente conquista. Então, na festividade da Páscoa, nós celebramos a imortalidade. Não celebramos um Jesus que morreu para nos salvar dos nossos pecados. Porque vejam, Jesus veio ao mundo para nos servir de modelo, de guia, para nos ensinar que caminhos percorrer, para ser o exemplo para cada um de nós. Ele não morreu por nós para nos salvar, ele viveu por nós para nos ensinar. É bom que guardemos isso, porque nós celebramos Jesus que vive, Jesus que ama, que perdoa, Jesus que nos ensinou a ser misericordiosos, Jesus que nos ensinou a amar sem perguntar até quando. Essa é a grande proposta. Jesus que nos ensinou que no mundo teríamos aflições, como ele teve, que colocaram ele numa cruz, nós também teríamos as nossas cruzes, as nossas dificuldades, mas que Páscoa seria tempo de renovação. Então vejam, uma primeira proposta espírita é a Páscoa, Jesus dá provas de imortalidade. E uma segunda proposta espírita, Páscoa é tempo de renovação. É tempo de transformação para o bem. E como isso? Se nós pegarmos a simbologia de Egito, em hebraico Egito é Mitzrayim, e Mitzrayim quer dizer aquilo que me comprime, aquilo que me faz diminuto. O que me comprime? O que me torna diminuto senão os meus vícios, as minhas dificuldades? Sair do Egito e passar para a Terra Prometida. A Terra Prometida não é um lugar físico. Tanto isso é verdade que no livro Paulo e Estevão, nós vemos Gamaliel dizer a Paulo que nas suas considerações ele chegou à conclusão de que a Terra Prometida é o Evangelho. Então a Páscoa é sair dos nossos vícios numa busca diária rumo ao Evangelho, onde eu deixo o Rafael dos vícios e busco o Rafael que se renova todos os dias para viver o Evangelho de Jesus. Esse é o sentido da Páscoa para nós, os espíritas. Um processo de eu sou imortal. E a cada dia que eu amanheço, eu posso me esforçar por ser uma pessoa melhor. Então, quando chegar no domingo de Páscoa, não miremos apenas o almoço faustoso, com as mais variadas comidas, não miremos apenas os ovos de chocolate, uma tradição que atende muito mais ao comércio do que propriamente à nossa elevação. Miremos em Jesus, miremos na nossa imortalidade, miremos no nosso processo de renovação para o alto, renovação para o bem. E trazendo aqui uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar suas más tendências e suas más inclinações. Essa Páscoa, essa o peça, a passagem daquilo que nos diminui para a terra prometida do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. E eu quero fazer uma oração para nossa Páscoa, pedindo a Jesus que nos liberte dos nossos vícios, que nos liberte de tudo aquilo que ainda nos comprime o nosso Egito e que possamos desde já viver a imortalidade, falar como imortais, pensar como imortais, nos renovar para agir no bem, nos renovar para ir ao encontro das necessidades das pessoas e celebrar Jesus em propostas de amor. Eu te peço, Jesus, abençoe a todos e se mantenha entre nós. Um beijo para cada um de vocês. E uma lembrança. A partir do dia 1º de abril, nós estaremos juntos na Web Rádio Fraternidade com um programa semanal ao encontro de Jesus, que passará na rádio e também no YouTube. Um beijo para todos e até lá.